Aleluia, muito bom dia ou boa noite. É bom dia, né? Você vai estar vendo e é bom dia quando você vê. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor seja contigo. Quero ler um texto que nós vamos cantá-lo, mas quero ler. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus está seguro. Senhor, nós queremos Te louvar, meu Deus, por Tua bondade, por esta segurança que o Senhor nos oferece, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde durante esse tempo de pandemia. E agora, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos de Te dirigir a palavra, mas nós estamos em Cristo Jesus. E por meio dele, Senhor, cantamos louvores ao Teu nome. Nós que somos devedores e Tu que és digno de receber todo o louvor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, Teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nosso Deus quer ser e é o grande rei de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, Teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra
e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, céu. Está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que estará sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, oh, oh, oh. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Só tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Irmãos, amar é sempre muito perigoso. Quem ama se torna servo daquele a quem ama. Por isso que nas canções os seres amados, os homens ou mulheres que são amados, tripudiam em cima daquele que o ama. Mas tem uma maneira segura de amar. Tem alguém a quem nós devemos amar e estamos seguros quando amamos. O
salmista diz que fica enfermo de amor. Em outro texto ele diz que espera pelo Senhor como os guardas esperam pelo amanhecer. Só quem já trabalhou à noite sabe como se espera pelo amanhecer, quem está de plantão. Mas assim nós esperamos pelo Senhor, e não há nenhum risco em amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por teu amor, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso frágil amor, Senhor, que o Senhor mesmo inspirou nos nossos corações. E se há algo que vale a pena em nós, Senhor, ainda que para os demais seres humanos, Senhor, é o que o Senhor tem colocado em nós. Ó Deus, porque de nós mesmos nada presta, Senhor, mas o Senhor é bondoso em nós. Queremos pedir que a Tua bondade seja achada em nós. O Senhor é fiel, queremos pedir que a Tua fidelidade seja achada também em nós. Glórias ao Teu nome. O Senhor é verdadeiro, Senhor. Queremos pedir que a Tua verdade apareça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, cala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as
as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá, tudo bem? Cá estamos nós de novo em adoração a Deus, depois da riqueza dessa poesia. Eu quero te convidar ao nosso momento de contribuição, de dízimo, de oferta ao Senhor. E eu leio 2 Coríntios no capítulo 9 e no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A nossa contribuição, a nossa oferta ao Senhor deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de louvor, deve ser jeito de adoração a Deus. Nós temos colocado isso sempre aqui. A nossa oferta é e deve ser sempre uma expressão de louvor ao Senhor. Por isso a gente faz questão de fazê-la enquanto nós estamos em culto. Então, se você quiser já, pode nos pedir aí pelas redes, os números, os dados bancários, e você vai receber e vai poder fazer a sua contribuição. Continue atento às necessidades das pessoas ao seu redor e, como temos dito, seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas também e seja o canal de Deus para que a necessidade de outros cheguem a nós e a gente eventualmente possa também abençoar, suprir com aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos procurado repartir, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela graça de te adorarmos, de estarmos em culto a ti e pela possibilidade de contribuirmos com a tua obra, de contribuirmos com a tua igreja. Dá-nos coração generoso e que a nossa oferta seja um louvor a ti e o Senhor o receba dessa forma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. De pronto me disse, vamos. Quando eu lhe disse, vamos embora. Doravante, o que outrora fomos, não seremos mais. Nossos corações continuam sendo dois vassalos, levando numa liteira vida inteira em função de nós, que não se desatam, estes que demos em nós. Nós estamos vivendo dias românticos, passando pelo Dia dos Namorados, e eu queria sugerir o texto bíblico, eu quero parafrasear, que diz assim: marido, namorem com suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja e por ela se entregou para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar, namorar com as suas esposas como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixa. É por isso que se vê tanto o rapaz solteiro deixar a sua casa
seu pai pagando todas as contas e assumir uma responsabilidade com uma moça, né? Eu até tenho uma poesia que fala, parece ser a mesma trilha por onde andaram seus pais, né? Quando eu vejo o jovem flertando a moça, sorrindo, ignorando, porém cumprindo o querer ser uma família, parece ser a mesma trilha por onde andaram seus pais, e vai cumprindo isso, né? E bonito é que Paulo compara esse amor que se dá do namoro, do namorado, daquele que tem prazer na companhia do outro e que cuida, com o amor que Cristo tem pela igreja. Eu queria fazer uma canção aqui, que eu fiz para minha namorada, América. Hoje somos condiscípulos, somos um só corpo, docentes, somos casas do nosso mestre, causa de estarmos contentes, e é nosso dever de casa cuidar da casa da gente. Quem casa, que é casa, quer abotoar a si, botão de rosa que exala o bom perfume de Deus. Foi o que pensei eu cá com os meus botões das tuas casas. Botões das tuas casas. Quem casa, que é casa, quer abotoar a si, botão de rosa que exala o bom perfume de Deus. Foi o que pensei eu cá com os meus botões das tuas casas. Botões das tuas casas. Botões das tuas casas. Acabamos de passar pelo Dia dos Namorados, data especial. As redes sociais ficam lotadas de fotos e declarações, e é muito bonito até. Eu fico pensando também na dificuldade dos que estão solteiros ou sozinhos nesse momento. Deve ser um tanto deprê olhar as redes sociais com tantas declarações de amor. Mas óbvio que a gente não deve se censurar a respeito do nosso amor e das declarações dele nesse momento. Aliás, em tempos de crise, é muito importante a gente celebrar a vida e o amor, mesmo com tudo que está acontecendo de morte à nossa volta. Mas é verdade também que nesse momento em que a gente está tão preocupado e muitas vezes enlutado com tudo que está acontecendo no nosso país, que as relações se desgastem, que a crise afete e ocupe espaço dentro da nossa casa, na nossa própria vida. Aliás, alguns casais estão tendo de se reinventar na sua relação, porque nunca passaram tanto tempo juntos. Nunca a relação foi tão intensa da perspectiva do tempo, da convivência, porque ambos porventura passavam 8, 10, 12 horas fora de casa e agora passam as 24 horas dentro de casa. Então, as brigas e as DRs precisam ser resolvidas com mais rapidez, porque houve um tempo em que se tinha tempo das discussões e talvez tempo de esfriar aquela conversa, tempo de retomar aquela conversa, e agora não, agora nós estamos na mesma casa o tempo todo e a gente então precisa resolver, porque poucos de nós vivem em mansões onde dá para encontrar poucas vezes o outro. A maioria de nós vive em casas comuns, em apartamentos pequenos, como é o meu, e aí não tem muito para onde fugir. A gente está toda hora se esbarrando na cozinha, na sala, no quarto, no escritório, por onde a gente está, e a gente tem o desafio de manter bem a nossa convivência. Essa semana eu estava lendo um texto a respeito de uma psiquiatra escrevendo, aliás, a respeito de relação, e dizendo da baixa libido dos casais nesse momento de quarentena. Então, aos mais jovenzinhos,
Podem pensar assim, nossa, quarentena, o casal está em casa o tempo todo junto, todos os dias junto, então deve ser um festival e uma intensidade na relação sexual. Não necessariamente, porque o estresse que advém disso, as notícias que nos chegam a respeito disso, as preocupações que nós estamos vivendo nesse momento, sejam preocupações financeiras, sejam preocupações com saúde, sejam preocupações com emprego, nos trazem mais pressão e aí isso afeta a gente como um todo e obviamente afeta e impacta nossas relações. Bom, mas eu quero falar de relacionamento, de família hoje. Aí é interessante pensar relacionamento e família quando a gente pensa na família bíblica, né? Há um movimento às vezes de trazer esse valor da família bíblica, usar até em termos eleitorais isso, mas eu quero te lembrar que as famílias bíblicas assim não eram tão boas. Por exemplo, o primeiro casal pecou e foi posto para fora do jardim do Éden. Inclusive, na família desse primeiro casal, um irmão mata o outro. Na família de José, os irmãos vendem o irmão mais novo como escravo José. Na família de Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca, um irmão engana o outro. Jacó engana Esaú e Esaú jura Jacó de morte, o persegue. Bom, então as famílias bíblicas elas são um tanto complicadas também. Sem falar da família de Salomão, com 700 mulheres, 300 concubinas e problemas à vontade. Sem falar da família de Davi, que também teve várias esposas, uma delas esposa do seu soldado Urias, com o qual ele adulterou, fez com que Urias morresse na frente de batalha. Inclusive, entre seus filhos também houveram problemas graves, porque, por exemplo, Tamar foi estuprada pelo seu irmão. E isso provocou a revolta de Absalão, que matou o seu irmão estuprador e depois quis tomar o trono do seu pai Davi. Então, toda vez que as pessoas falam assim das famílias bíblicas, né, de voltar e retornar esse valor da família bíblica, eu penso, existe um ideal harmônico de Deus na família? Existe. A Santíssima Trindade, para nós, é a grande referência de família, Pai, Filho e Espírito Santo, convivendo plena e harmonicamente. É maravilhoso. Mas quando a gente vai para os homens e mulheres da Bíblia, a coisa não é bem assim, não. As dificuldades são imensas, as tensões são enormes e os pecados não são ocultos. Isso é interessante na Escritura Sagrada. A Escritura não oculta o pecado de seus personagens. Muito pelo contrário, traz à tona. Talvez para a gente se espelhar, para a gente aprender, para a gente se reinventar, para a gente observar. Bom, e eu quero falar então de família. E você sabe que família é esse lugar de onde a gente vem e onde a gente recebe amor, afeto, acolhimento, que constrói quem a gente é, mas é onde também a gente recebe dor, sofrimento. É esse lugar e esse ambiente que nos joga para cima e nos impulsiona para a vida, mas que muitas vezes nos põe para baixo e a gente vai lá pertinho do inferno. E às vezes na mesma família isso acontece. Às vezes na relação com a mesma pessoa isso acontece. Porque é assim, nós somos imperfeitos mesmo. Nós somos muito pecadores e temos muitos problemas na família. E eu quero pensar com vocês a família lá de Jacó com os seus filhos. Você sabe, Jacó tinha vários filhos. E desses filhos de Jacó, tinha um filho preferido, um filho mais amado, um filho daquela esposa que ele amava especialmente, José. E Jacó dá preferência por José. Mostra o seu amor maior por esse filho caçula, esse filho mais novo. Os irmãos se iram com José a ponto de lhes aprontar algo muito grave. Vendem José como escravo e falam para os pais que José morreu. José é dado como morto, mas tinha sido vendido como escravo. Bom,
Jacó chora, sua esposa chora, Raquel, mas a família segue o seu rumo. Jacó vai parar na prisão, lá no Egito, a história segue. Mas há um momento em que José, ele é exaltado dessa condição de prisioneiro e ele é posto como governador do Egito. Egito, grande império da época, grande reino da época. Bom, ele se torna lá o governador, ele se torna o segundo homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. E Deus o abençoa e ele é o grande administrador daqueles anos de fartura. Aliás, sobreveio uma crise sobre o Egito que José prevê, mas antes da crise há uma fase de grande fartura e ele administra bem essa fartura. E ele casa-se, no capítulo 41 do Gênesis, fala disso. Fala de José se casando depois de todo esse sofrimento, e ele começa a ser abençoado no capítulo 41, no finalzinho. E diz que o faraó prosseguiu dizendo a José: olha, entrego a você todo o comando da terra do Egito. E aí coloca um anel no dedo, e aí faz subir ele na carruagem e tal. E no versículo 45 do capítulo 41 diz assim: o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E depois José foi inspecionar toda a região do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença e foi percorrer o Egito. Durante 7 anos de fartura, teve grande produção, recolheu o excedente do trigo, dos cereais e etc. E aí, antes dos anos de fome, Asenate, sua esposa, deu a ele 2 filhos. O primeiro deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento, do sofrimento da casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. José sofreu muito. Quando ele foi vendido, ele era ainda um adolescente, um menino. Tinha ido servir, ver onde estavam seus irmãos, para dar notícias aos seus pais. E os irmãos fizeram aquela maldade com ele. Agora ele está na terra do Egito, ele está por cima, ele está numa ótima condição, e ele tem 2 filhos, e os 2 filhos ele dá nomes que trazem esse símbolo. Aliás, na Bíblia Sagrada, na tradição judaica, essa coisa do nome é muito importante. O nome carrega força, o nome carrega símbolo, o nome carrega sentido, o nome carrega até personalidade da pessoa. E aí, então, por isso o primeiro nome do filho, o nome do primeiro filho é Manassés, que era: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Sabe, eu não acredito que José esqueceu do seu sofrimento. Mas, com certeza, ele tentou se esquecer do sofrimento. Porque é isso que a gente faz, não é? Quando a gente tem um trauma muito grande, a gente tenta se esquecer. Aliás, há pessoas que se esquecem mesmo. Há histórias tão marcantes e, ao mesmo tempo, tão traumáticas na vida de algumas pessoas que elas se esquecem. Esse é até um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Tentar lançar fora, tentar colocar no campo do esquecimento algo que nos traz profundo sofrimento. Imagina você, adolescente, filho mais novo, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue. E quando está lá na frente e constitui família, tudo que ele quer com essa nova esposa, com esse novo nome, nesse novo lugar, talvez seja esquecer o seu passado, esquecer a sua história, esquecer a sua família, esquecer o seu país até, esquecer a sua cultura, esquecer os seus costumes. Talvez José quisesse esquecer de tudo, a fim de viver uma nova vida e até que enfim agora uma vida boa, uma vida de governador do Egito, uma vida de homem de confiança de Faraó.
Essa é o que ele busca no nome do seu primeiro filho. Esquecer de todo o sofrimento da casa de seus pais. Esquecer de todo o sofrimento que a sua família de origem lhe impôs. E o segundo filho, Efraim, foi uma exaltação a Deus, um agradecimento a Deus de dizer: Deus me fez prosperar, Deus me fez frutificar, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Olha só, que beleza. Esquecimento do sofrimento e agradecimento pela bênção de Deus nessa nova vida, nessa nova fase. Maravilhoso, a história de José podia parar aqui. Já seria uma história bela, já seria uma história inspiradora, já seria uma história onde a gente se espelhar num homem que sofreu profundamente, que foi preso, que foi injustiçado, que foi castigado, que quase foi morto, e depois foi exaltado, se tornou governador, se tornou homem de confiança de Faraó, recebeu um novo nome, teve uma esposa, com essa esposa teve 2 filhos, e ótimo, vida que segue, maravilha, família reconstruída. E talvez tudo que ele queria era esquecer daquela família de origem que tanto lhe fez sofrer. Esquecer daquela história passada que lhe causou tanta dor. Só que a questão é que a história não termina aí. Não acaba aí. Não acaba por aí, porque a fome vem também sobre Israel. Também sobre a casa de Jacó e os filhos de Jacó. E Jacó manda seus filhos ir lá comprar comida no Egito. E quando eles vão comprar comida no Egito, eles vão comprar comida de quem? Eles vão comprar esses cereais de quem? Eles vão comprar esse trigo de quem? De José. José lhes atende. José lhes reconhece. Afinal, eles falavam a língua materna de José. Afinal, José mudou muito, com certeza, por conta da cultura e por conta da idade. Imagina se José tinha 15 anos quando foi vendido, agora tinha 30. Era um adolescente, agora um homem feito. Os irmãos não o reconhecem. Isso é interessante, né? Porque quem bate esquece mais fácil do que quem apanha. Não é verdade? Às vezes a pessoa fez uma maldade pra gente e ela mesma já esqueceu, já passou, já foi. Pra ela, agora pra gente não, aquela maldade ficou na nossa memória, ficou no nosso sentimento, ficou no nosso coração. E olha, enquanto a gente não conseguir perdoar, ela vai ficar mexendo com a gente. E é o que acontece. Porque quando José se depara com seus irmãos, ele reconhece e com certeza revive em sua memória todo o seu sofrimento. Mas no primeiro encontro ele ainda finge bem, sai para chorar à parte, vive, faz pergunta, os irmãos levam um mantimento, depois voltam numa segunda viagem. E só depois José se revela aos seus irmãos. Só no final da história, lá para o final do Gênesis, é que José diz: olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Porque ele ouve da própria boca dos irmãos: ah, nós tínhamos um irmão que morreu. E ele diz: estou aqui. Vocês quiseram me matar. Talvez no coração de vocês eu morri mesmo. Mas eu estou vivo. Deus me fez estar vivo. E o mal que vocês quiseram fazer, Deus transformou em bem. E é uma história belíssima. E José acolhe os seus irmãos, traz os seus pais, traz toda a família. Consegue uma cidade, um lugar especial para que eles morassem e cuidassem dos seus rebanhos até o final da vida deles. E o que José faz? José retribui a maldade dos irmãos, que cá entre nós, bem que mereciam sofrer um pouco, né? Bem que mereciam receber um
pouco do sofrimento que José teve. Bem que mereciam ter de volta, bem naquela lógica da lei, do dente por dente, do olho por olho. Mas José era um homem cheio de graça, cheio de Deus. E ele perdoa os seus irmãos. Parece que os irmãos não acreditam muito, porque depois que o pai morre, os irmãos voltam a ele e dizem assim: agora você não vai matar a gente depois que o nosso pai morreu, né? Você não vai fazer a gente de escravo depois que o nosso pai morreu. José fala: não, vocês estão perdoados. Fiquem em paz. José lhes garante a vida e o sustento, inclusive. Abençoa não só os seus irmãos, quanto as esposas dos seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, os netos e toda aquela geração. É alcançada pela graça, pelo amor de Deus, por meio da vida de José, o menino que foi vendido como escravo. Bonita a história. Mas mais belo ainda é encarnar esse espírito de José. E eu quero destacar 2 elementos fundamentais para a gente trazer da história e da vida de José para a gente e para as nossas relações. Em primeiro lugar, o amor implica serviço. José, com o seu trabalho, com o seu serviço, com os seus dons, com a sua competência, ele garantiu a vida de todo o Egito, e de nações vizinhas, e principalmente da sua própria família. Sabe essa pessoa que fala de amor, que faz as declarações nas redes sociais, que posta foto bonita, mas não tem nenhuma disposição de te servir? Não tem nenhuma disposição de realmente lhe suprir naquilo que você precisa? Desconfie desse amor. Desconfie dessas declarações, desconfie desse discurso, porque pode ser apenas um discurso vazio, que de amor não tem nada. Porque na Bíblia o amor implica ação, implica movimento, e eu diria, implica serviço. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você deve amar o seu cônjuge de tal maneira que você dá, que você se dá, que você lhe supre tudo que ela precisa, tudo que ele precisa, e que tiver ao seu alcance, você dá, você oferece, você compartilha, você serve. O amor é assim. Jesus Cristo, como Senhor, mas também como Pai amoroso, serviu a nós, serviu aos seus discípulos, lavou os pés, curou os doentes, ofereceu pão e peixe a quem estava faminto. O amor implica atos de serviço. É verdade que essa pode não ser a sua principal linguagem do amor. Para quem leu Gary Chapman vai saber do que eu estou falando. Mas não importa, porque em algum nível o amor tem que implicar e tem que chegar no serviço. E principalmente no meio dessa crise pandêmica que nós estamos em casa o tempo todo, ou quem está saindo e está se arriscando, se expondo mais ao vírus. Essa é a hora que mais nós precisamos servir um ao outro, mais nós precisamos cuidar um do outro. Até porque se só um lado é servido, se só um lado é cuidado, essa relação não se sustenta por muito tempo. Não é possível que essa relação ela se mantenha se ela for abusiva, se ela for de mão única, se ela não tiver troca nesse serviço e nesse servir. Os divórcios explodiram lá em Wuhan, na China. E alguns especialistas estão apontando, olha,
é possível que a pandemia provoque mais divórcios. Nós já sabemos que a pandemia provocou mais violência contra a mulher, mais violência doméstica. Nós já sabemos que nesses dias de pandemia os sites pornográficos tiveram mais acessos. São coisas que vieram junto com a crise, provocando outras crises. É lógico que muitas vezes as manifestações dessas coisas, a crise só foi o gatilho, só foi o estupim, só foi o aumento da tensão para que isso aumentasse, porque um homem agressivo, abusador, ele já vem, né? Parece. E a crise é só mais um motivo que ele tem para o nervoso, para dar chilique. É preciso atenção. É preciso denúncia quando se trata de crimes, como esse caso. É preciso de tratamento quando se trata de compulsões, como são outros casos. É preciso confissão. Mas, acima de tudo, é preciso o amor nessa relação, essa troca, esse serviço, esse engajamento com o outro, seja o outro o cônjuge, seja o outro o filho, seja o outro a família nuclear da mesma casa, seja outra família estendida com os de fora. É preciso serviço. Amar é servir. E fique atento se você está servindo e não é servido. E isso vai te desgastar. Mas também fique atento se você só recebe serviço do outro e você não está oferecendo nada em troca. Ou está oferecendo muito pouca coisa. Porque isso também vai desgastar. Isso também vai desgastar a relação. As relações precisam de equilíbrio. As relações precisam de um balanço, de um homem e de uma mulher que se conectam, que se tornam um. É necessário isso. E esse balanço, esse encaixe, precisa de amor, precisa de diálogo, precisa de troca, precisa de conversa, precisa de serviço. E José soube servir a sua família, mesmo quando ele foi mal servido por seus irmãos. Mas era muito amado por seus pais. Talvez isso lhe desse um pouco de equilíbrio. A maldade dos irmãos, mas a bondade dos pais. E ele soube perdoar, retribuir. E por fim, ou mais adiante, depois disso, ou em consequência disso, a reconciliação, a convivência, permanecer junto, manter e nutrir a unidade familiar, necessariamente implica perdão. Porque também é verdade, nenhum de nós assim é super santo. Nenhum de nós assim é super amoroso a ponto de nunca ferir o outro. Não. Nós sempre vamos ferir. Nós sempre vamos magoar. Eu sempre lembro os casais em momentos de aconselhamento, de conversa, quando um cônjuge que está se sentindo traído, quando um cônjuge que se sentiu ferido, diz assim: pastor, que garantia eu tenho que não vai acontecer de novo? E eu digo: nenhuma. Nenhuma. Não há garantias nas relações. Não há garantia que o outro não vai te machucar de novo. Não há garantia de que o outro não vai te ferir de novo de alguma forma. Mas há caminhos de que isso aconteça menos. Há caminhos de que isso seja consertado, reatado, rearticulado, recombinado. Óbvio que há limite, né? Quando a gente chega num ponto de violência física, eu acho que a gente ultrapassa muitos limites. Muita coisa antes.
E nessas coisas antes, há muita coisa de se perdoar, de compreender, de reconhecer a fraqueza do outro. Talvez a fraqueza do seu cônjuge, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu filho, seja aquela coisa que para você é péssima. Que você queria que ele tivesse todos os defeitos, menos aquele. E às vezes é justamente aquele que ele apresenta, que ela apresenta. Que te ira facilmente. Que te tira do sério. Pois é. Mas é aí que você precisa perdoar. É aí que você precisa abrir mão da sua razão ou abrir espaço para que o amor floresça. Porque postar foto na rede social do Dia dos Namorados dando risada é fácil. Né? É muito fácil. Muito gostoso. Perdoar no dia da crise. Perdoar a ofensa. Perdoar o machucado. É difícil, né? Porque está doendo. Porque nos fez chorar. Porque nos fez sofrer. Mas deixa eu te dizer, se não houver perdão, não há relação. Não há relação que se sustente sem perdão. O amor precisa do perdão para que seja possível, seja viável. Aliás, Jesus ensinou isso pra gente, né? Que nós devemos pedir perdão a Deus assim como nós perdoamos a quem nos ofende aqui. A quem nos machuca aqui. E a gente perdoa, e aí depois a gente pede perdão a Deus, para Deus também nos perdoar. Essa é a lógica da nossa fé. A nossa fé necessariamente implica em perdão. E José fez isso, ele perdoou seus irmãos. Ele perdoou toda aquela maldade, ele perdoou todos aqueles anos de sofrimento, ele perdoou o discurso e a ideia de que ele havia morrido. Ele perdoou. Então, por mais que ele tentou esquecer e deu nomes aos filhos, nessa perspectiva do esquecimento do sofrimento, na perspectiva do agradecimento pela bênção e prosperidade de Deus, chegou um momento que ele esteve cara a cara com os seus irmãos. No momento de crise, eles foram postos no mesmo lugar, na mesma sala, na mesma mesa, para comer a mesma refeição. Mas José teve a grandeza de perdoar. A grandeza de reconhecer que Deus transforma o mal em bem. Que Deus transforma a nossa dor e faz um negócio lindo, belo, diferente. Deixa Deus transformar a sua dor. Deixa Deus transformar a sua crise em algo belo. Deixa Deus transformar o seu pecado, que é feio, que é horrível, que você tenta esconder, mas muitas vezes na família não dá. Em casa a coisa brota porque tá ali, tá com você, tá o tempo todo junto. E aquela persona das redes sociais, aquela persona dos amigos mais distantes, aquela persona que a gente consegue usar no trabalho, em casa, e nesses últimos tempos, num convívio tão intenso, aquelas máscaras caem. E a gente mostra quem a gente é de fato. E às vezes a gente não é tão bonito assim. Às vezes a gente não é tão santo assim. Né? E aí a crise chega, aí o bicho pega, aí a tensão aumenta. Aí o convívio fica mais difícil. E aí tem que entrar a graça de Deus. E aí tem que entrar
o amor de Deus. E aí tem que entrar o perdão de Deus. É aí que tem que entrar. Então não se canse de pedir perdão tantas quantas vezes for necessário. E não se canse de perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Um dia, o apóstolo perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? Teria sido um número bom para oferecer perdão? E aí Jesus responde: não. 70 vezes 7. Do tipo, é muito mais, filho. É muito mais perdão você vai ter que oferecer, é muito mais perdão você vai ter que dar, há muito mais perdão que você vai ter que pedir. Porque a gente é tão pecador, a gente causa tanto sofrimento na vida do outro, e às vezes sofrimento justamente na vida de quem a gente ama. Tanta mancada, tanto pisão no pé, tanto atropelo. Mas é assim mesmo. Esses somos nós. Esse sou eu, esse é você. Se eu não te machuquei ainda, talvez é porque a gente não vive tão perto o suficiente. Quando você chegar mais perto, provavelmente eu piso no seu pé em algum momento. Se você não me machucou ainda, provavelmente é porque também você não está tão perto de mim. Quando você chegar mais perto, em algum momento, você vai pisar no meu pé. E é assim. E é assim a nossa vida em casa, é assim a nossa vida na igreja, é assim a nossa vida com a nossa família expandida. É assim porque nós somos falhos, olha. E como é que a gente cobre essa falha? Como é que a gente resolve essas lacunas, esses machucados? O remédio é serviço, o remédio é perdão. E isso misturado no amor. Amor, sobretudo, o amor em tudo isso. Eu quero que Deus te ajude e te ensine a amar. E que o seu amor se traduza em serviço e perdão. Inclusive o seu amor para com a igreja, tá? E nós vamos estender hoje nisso. Mas que o seu amor também com a família da fé se traduza em serviço e perdão. Serviço sempre. Perdão toda vez que precisar. Mas perdoe a sua casa, perdoe a sua família, perdoe as pessoas com as quais você vive, porque elas não são perfeitas, como você também não é. E não perdoar é carregar um fardo pesado demais. A mágoa é muito pesada. Carregar os machucados pode ser um fardo muito pesado. Experimente perdão, a leveza do perdão. Com certeza você será uma pessoa muito melhor e terá uma vida muito melhor se você dá e receber perdão, especialmente nas suas relações, nos seus relacionamentos, com quem você ama e com pessoas que certamente não te amam. Amém? Eu quero orar por isso, quero orar por você e desejar toda sorte de bênção para a sua vida hoje, mas também sempre. Vida longa às nossas relações, a todas elas. Nossos casamentos, nossas relações familiares, nossas relações da família, da fé, da igreja, que sejam profundas, que sejam verdadeiras e que sejam longas, que sejam permeadas de serviço e de perdão. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu perdão que nos perdoa
e faz com que nós perdoemos uns aos outros. Que o nosso amor, as nossas relações estejam envoltas no serviço ao outro, no cuidado do outro, no compartilhamento com o outro, e estejam envoltas também no perdão que precisamos dar e receber o tempo todo. Dá-nos, Senhor, a tua graça para o serviço, para o perdão, e tudo isso, o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Você e a sua casa. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, dá-nos esse mesmo sentimento, Senhor, daquele grande profeta, Senhor, o maior nascido de mulher, segundo o Senhor mesmo. Dá-nos esse sentimento, Senhor. Leva-nos a dizer também, Senhor, como Paulo disse: agora eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, porque a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ó Deus, que sejam os nossos pensamentos, sentimentos, ações, tudo em nós, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Queremos trabalhar com as Tuas categorias, Senhor. Que seja o Senhor vivendo em nós.
Faz isso em nós, Deus. Que o teu Espírito nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminuo, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.